Olá, seja muito bem-vindo. Aqui quem fala é o William e nesse vídeo eu tenho como propósito mostrar as plataformas de desenvolvimento. Antes de tudo, eu preciso que você entenda que programação vai muito além de CLI e navegadores. O mercado de programação ele se inicia em embarcados e vai adiante muito além do horizonte. Legal? Vamos falar primeiro sobre o ramo de embarcados. Por quê? Porque esse é o menos falado e é o que tem mais aplicações. Sistemas embarcados são sistemas criados para controlar hardware com propósito de aplicação. William, melhora isso. Simples. Pensa na sua geladeira. Ali existe um sensor termostático que, com base nesse sensor, ele vai dizer se precisa ligar o compressor ou não. De igual forma acontece no seu ar-condicionado. Legal? Pensa na máquina de lavar. O que difere uma máquina de lavar de um tanquinho? É que a máquina de lavar ela tem um sistema ali onde ela é um pouco mais inteligente, onde você consegue falar o nível da água, você consegue configurar alguns tipos de programação de lavagem de roupa, como edredom, roupa íntima e por aí vai. Então, o mercado de embarcados ele é enorme. Nós temos todos os eletrônicos. Pensa no seguinte, se tem um microchip, é um embarcado, tá bom? Temos os equipamentos médicos, como o marca-passo. Temos o sistema de transporte, como por exemplo o semáforo. O meu primeiro contato com embarcados foi justamente a criação de um semáforo, tá bom? E temos o sistema de telecomunicação geral, desde o sistema mobile, controle de torre, mas até coisas muito mais próximas de você, como o seu roteador e o seu Wi-Fi, tá bom? Além disso, alguns componentes dentro do seu computador, ele tem sim sistemas embarcados para controlar aquele hardware. William, se eu quero trabalhar com embarcados ou até mesmo com internet das coisas, que é o segundo tipo de desenvolvimento, plataforma de desenvolvimento, eu devo escolher qual graduação? Você deve optar pela graduação de Engenharia da Computação ou Ciência da Computação. Por quê? Porque é uma programação muito mais voltada para o hardware e não software em si. Todas as outras plataformas de desenvolvimento você tem ali em engenharia de software, tá bom? Mas para ficar mais claro ainda, vamos ao velho e ótimo Paint. Pense num conjunto, legal? Nós temos o conjunto verde, que é o conjunto da eletrônica, mas temos também o conjunto laranja, que é o conjunto da programação em si. Existe, em um dado momento, uma intersecção entre o conjunto da eletrônica e o conjunto da programação em si. E aí, por exemplo, quando você adentra ao assunto de mobile, você tem ali o velocímetro, você tem o GPS, você tem pequenos sistemas embarcados que vai compor o próprio Bluetooth. Você tem pequenos sistemas embarcados que vão ajudar na sua programação mobile ou desktop, tá bom? Falando a respeito de IOTA. IOTA, eu gosto de falar que é um sistema de embarcado dotado de transferência de dados e não só o significado que ela tem de Internet of Things. Por quê? Pensa no seu smartwatch. Ele não tem internet. O que ele tem ali é uma comunicação entre o seu dispositivo mobile, nesse caso o celular, e o smartwatch. A sua caixinha de som Bluetooth, ela também não é dotada de internet.
ela é dotada de um outro protocolo de transferência de dado. Nesse caso pode ser sim também um infravermelho ou um Bluetooth. Para a área de produção, trabalhar com empresas, você também trabalha muito com infravermelho. Então assim, Internet of Things não é apenas você ter ali o protocolo HTTP como transferência de dado. É você sim ter os mesmos sensores, a mesma programação de um embarcado, porém com um plus. Por isso que eu gosto de chamar ele de evolução, tá bom? Falando a respeito do ambiente mobile, se você decide programar para a plataforma mobile, hoje nós só temos duas opções, Android e iOS. Há um tempo atrás nós tínhamos o Windows Phone, que morreu. Nesse caso, você pode optar por determinadas stacks, como por exemplo, se você for criar aplicativos nativos para Android, você vai ter que utilizar a plataforma Android. Para iOS, se eu não me engano, você usa Swift, tá bom? Porém, você consegue programar para ambas com uma linguagem chamada Kotlin, por exemplo, tá bom? Onde ele vai ser escrito em uma linguagem e ele vai compilar para o dispositivo adequado, nesse caso Android e iOS. Esse tipo de linguagem é chamada de cross-platform, legal? Saindo daqui, continuando aqui na mobile, Python se encaixa onde? Python ele é uma linguagem multiplataformas, então eu consigo desenvolver IOTA, eu consigo desenvolver mobile, desktop e web. A única diferença é que para cada plataforma você vai ter que ter algum tipo de framework ou biblioteca específica, tá? O próprio Raspberry Pi, se você já ouviu falar, ele é um mini computador. Então ele foi escrito em Python, mas você tem, por exemplo, o NU32 ou o ESP32, que você consegue programar ou em C ou em Node. Legal? Indo agora para a plataforma desktop. Enquanto o mobile ele é muito mais voltado para o público varejista, as pessoas comuns, você tem a opção de desenvolver para empresas. O ambiente Enterprise ele utiliza muito de Linux, Mac e Unix. Pessoas comuns geralmente utilizam de Windows. Então assim, se você quer desenvolver aplicações web onde o foco se você quer desenvolver aplicações onde o foco é o mercado de empresas, então o seu foco é o desktop, tá bom? Linux, Unix, Mac e Windows. Antigamente você tinha um C# que era voltado praticamente exclusivo para o Windows, porque foi desenvolvido pela Microsoft. Mas C vai rodar em tudo, C++, C#, Node, Python, vai rodar. Só estou mostrando as plataformas. As linguagens eu vou adentrar um pouco depois. A respeito da plataforma web, há um tempo atrás, o tio da Microsoft disse que a plataforma web iria substituir a desktop. E em muitos casos isso já aconteceu, tanto que esse aplicativo que eu estou utilizando, o Word, ele é sim e está rodando na plataforma web. Quanto à plataforma web, nós temos dois caminhos. Nós temos o caminho do front-end e o caminho do back-end. Onde difere um do outro é front-end, client-side. Você vai trabalhar com o estilo da aplicação, você vai trabalhar com as tecnologias que o usuário vai ter contato. Agora, o back-end, você vai trabalhar com as regras de negócio, você vai trabalhar com o famoso CRUD no banco de dados. Basicamente, o que difere o front-end do back-end é isso. William, meu foco é web. Quais são as tecnologias de front-end? As principais são uma tecnologia de markup. A padrão da web é o HTML.
uma linguagem de estilização, nesse caso CSS, e o JavaScript, que é a única linguagem nativa da web. Não tem como desenvolver web sem JavaScript. Por mais que você seja back-end, você tem que entender um pouco de JavaScript. E hoje, o JavaScript ele avançou tanto que ele não roda somente dentro do browser, mas ele também roda dentro do servidor com um runtime chamado Node. E temos também o Dino, tá bom? São os dois principais. Obviamente, você vai ter que ter um framework também. Nesse caso, os mais comuns são Express, Adonis, Next e por aí vai. Quanto ao back-end, você vai ter que ter o conhecimento de uma linguagem de programação e de um banco de dados. Isso é o mínimo. Esse banco de dados ele pode ser relacional ou não relacional. Essa linguagem de programação pode ser qualquer linguagem de programação genérica, como Python, mas também pode ser algumas linguagens específicas para web, como é o caso do PHP, tá bom? O PHP ele tem um ecossistema chamado Laravel e uma stack chamada LAMP, que hoje, basicamente, a web roda em cima dessa stack. LAMP significa Linux, que é o L, A de Apache, M de MySQL, que é o banco de dados, LAMP e o P do PHP. Para finalizarmos, temos a computação em nuvem, que é nada mais nada menos do que mover a infra para a nuvem. Isso tem pós e contra. Qual é a principal finalidade de você mover a sua infra para a nuvem? Você leva o seu poder de armazenamento e processamento para um terceiro e a sua equipe ela não demanda tempo e nem fica preocupada com vulnerabilidade, atualização, hardware e por aí vai, tá bom? Isso é um fenômeno que está acontecendo. Por mais que exista basicamente na web, existe o DevOps voltado para cloud, tá? Chamada de client-side. Client-side não, desculpa. Cloud-side, cloud de nuvem. Então, é isso. Espero que você tenha compreendido as diversas plataformas. Eu vou criar depois um vídeo para cada uma e vou destrinchar melhor. Mas aqui eu já falei melhor sobre a web, onde é o principal foco das pessoas. Legal? Fique com Deus e até a próxima.